Olá, me chamo Wagner Luiz Greff Filho e vou apresentar o trabalho intitulado como o Valor Comercial da Polinização, com o orientador Cristiano Agra e Zerhard. Mas e por que estudar sobre a polinização? 75% das culturas alimentares globais elas dependem ou ao menos se beneficiam da zoofilia, que é a polinização por animais. No caso, de 5 a 8% dessas culturas elas dependem criticamente, como no caso a maçã, o abacate, a alfafa, a abóbora. Então, sem a polinização, normalmente elas não conseguem produzir frutos ou sementes viáveis. Outras têm um incremento na produção quando há boa polinização, no caso a canola, a soja, tomate e feijão. Além de tudo, a polinização ainda garante a manutenção das florestas, produzindo sementes férteis. Mas o que é a polinização? Ela é a troca de material genético entre diferentes flores, ou mesmo partes de uma mesma flor. É quando o pólen que é produzido nas anteras é levado até a superfície estigmática da flor. Isso permite uma recombinação genética e uma possibilidade de geração de indivíduos com maior competitividade. Mas para que aconteça a polinização é necessário que ocorra a atração dos polinizadores. No caso, a planta utiliza os atrativos que são aromas florais, cores, brilhos e até mesmo a anatomia da flor. Em troca do serviço de polinização, ela oferece recursos que podem ser energéticos, como néctar e resinas florais, ou então fonte de proteína e nutrientes, como pólen, pétalas comestíveis ou a anatomia dela que serve como abrigo. Porém, com a expansão dos campos de cultivo e cidades, uso de defensivos agrícolas, em especial os pesticidas, fragmentações de hábitat e poluição, tem ocorrido o declínio dos polinizadores. E isso afeta não somente ambientalmente, mas como economicamente, porque a presença de polinizadores ela afeta diretamente na produção da maior parte dos cultivos. Então, a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica. Foram revisados artigos, livros e revistas científicas, procurando pelo tema. E tem como objetivo esse trabalho buscar métodos eficazes de avaliar esse valor comercial da polinização, além de condensar os dados que já existem. Então, os resultados obtidos é que esse é um tema pouco abordado, existe uma escassez de literatura sobre ele. Isso pode ser explicado pela dificuldade em mensurar esses valores, em trazer para valores humanos um serviço que é livremente feito por animais. Para fazer essa mensuração, foram utilizados basicamente dois métodos, que é o método de custos evitados e o método de valor de produção. O método de custos evitados propõe mensurar o valor com base no gasto que seria em substituir aquele serviço que estava sendo feito por animais, substituir com mão de obra humana. No caso, ele vai considerar o salário mínimo atual, o número de dias de polinização que aquela planta precisa em relação ao mês, o número de trabalhadores necessários para aquela área que está sendo feita e a quantidade de meses que a planta fica enflorada. Outro método é o de valor de produção, onde ele vai considerar a dependência da cultura à polinização, seu valor de venda, o quanto é produzido por ela e os déficits de polinizadores da área. No Brasil, o valor estimado de polinização é de 42 a 43 bilhões de dólares, e no mundo eles chegam até 577 bilhões por ano. Isso representa até 10% do valor da produção agrícola. Aqui na região centro-oeste do Brasil, em 2010, o valor era estimado em 4 milhões de reais. Já em 2018, chega até a 14. Isso pode ser explicado pelo declínio de polinizadores da área. Frente a esse declínio, surgem as práticas de manejo e conservação, procurando aumentar a abundância e a diversidade de polinizadores em uma área. Que podem ser eles a conservação de hábitats, manutenção dos locais de reprodução e nidificação, criação de corredores verdes, manejo correto de inseticidas e de pesticidas, e também o plantio e manutenção de plantas melitófilas na área. E é isso, muito obrigado.